As autoridades portuguesas, e creio que já o estarão a fazer, devem assegurar que eles estão em condições de saúde. Se precisarem de cuidados médicos urgentes, devem tratar deles, porque nós aqui estamos perante o direito à vida e à integridade física, e isso qualquer pessoa que chega a Portugal tem. Depois, Portugal não os pode devolver se existir risco de perseguição, tortura ou tratamento desumano. Não me parece que seja também o caso aqui, uma vez que a origem é Marrocos. E o que é que eles têm direito agora? A partir daqui, em termos legais, eles podem, obviamente, pedir asilo. Já sabemos que muitas das vezes é o esquema, desculpe a expressão, mas eu não queria chamar esquema, mas é a solução que é utilizada por muitas pessoas que tentam entrar em Portugal, ainda que não existam receios fundamentados que justifiquem a situação de asilo. Não me parece também ser aqui o caso. Quem tem competência para analisar a situação é a AIMA. Mas até à decisão, eles devem estar nos tais centros de alojamento que nós temos e existem em Portugal, que têm que garantir estas condições mínimas e onde ficarão a aguardar uma decisão da AIMA. E a seguir vem tudo o resto. Têm também direito a apoio jurídico, gratuito, no âmbito do apoio judiciário, que podem e devem acompanhá-los nos tais processos, se é que existem. Devem esses advogados, em conjunto com as autoridades, explicar-lhes os direitos que têm, também, novamente, e devem assegurar-se que eles compreendem esses direitos e ajudá-los, no fundo, a explicar-lhes a situação que existe e que, mesmo que seja a expulsão, também têm que lhes explicar porque é que é um caso de expulsão, sendo sempre garantidas todas as salvaguardas e a possibilidade de eles reagirem contra as decisões que vierem a ser tomadas. Naturalmente, o Estado português terá que tomar as suas medidas, como qualquer Estado europeu, não é? Mas tem sempre que assegurar os direitos básicos, os direitos mínimos, porque Portugal é um Estado de direito democrático e a dignidade humana e a integridade física e o direito à vida são direitos fundamentais. Portanto, não se tratando de verdadeiros requerentes de asilo, se for isso que se vem a confirmar, portanto, estas pessoas terão de ser expulsas do país ou sair voluntariamente? Eu diria que sim. A menos que exista outra situação que justifique, que eu não estou a ver qual era, mas nunca sabemos, não é? Naturalmente pode haver algo que justifique que eles permaneçam em Portugal. Caso contrário, sim, será o abandono voluntário ou a expulsão. A questão da requisição de asilo, isso implica, se usarem esse expediente, entre aspas, porque muitas vezes é isso que acontece, isso implica recorrer depois a uma decisão da AIMA e implica ganhar tempo, no fundo, não é? Eu não diria ganhar tempo, eu diria que é uma forma que nós, enquanto um Estado de Direito, temos para assegurar que as pessoas têm os seus direitos e os seus direitos são observados. Se me diz o ganhar tempo, se calhar tem a ver com outras coisas que faltam, como mais meios, um processo que funcione de forma mais expedita na análise deste tipo de situações, e aí já não se ganha tempo, só se assegura os direitos das pessoas. Porque eu acho que há aqui só uma coisa que nós temos que compreender, é que nós somos uma democracia, nós somos um Estado de Direito e temos regras. O que se passa muitas das vezes é que essas regras não têm uma aplicação prática da forma que nós precisaríamos em muitas situações. É uma forma mais rápida de resolver as coisas, mas que, no fundo, é o processo que tem que ser seguido. Mas, claro, muitas das vezes as pessoas utilizam o direito de asilo como uma forma de tentar ficar em território português. Isso é verdade. Agora, nós temos que ter muito cuidado porque não podemos cair num extremo em que não haja direito e tudo seja feito de forma arbitrária e discricionária. E é isso que me preocupa, e enquanto bastonário mais ainda me preocupa que possamos cair numa tentação securitária em que as pessoas não tenham direitos e em que não haja respeito por esses direitos, seja em que situações, quaisquer que sejam as situações em que estamos. E é isso que me preocupa enquanto bastonário, porque eu acho que nós temos que ter o cuidado de não embarcar numa tendência securitária. Temos, se calhar, é que ter meios mais expeditos de decidir este tipo de processos e de resolver a situação, porque, no fundo, é isso que se trata, porque se há uma situação ilegal, no sentido de não haver um fundamento para a pessoa estar em território nacional, ela tem que sair. Ponto. Temos é que ser mais rápidos nessa parte, não é?
Já agora aproveito para lhe perguntar sobre a decisão ontem do Tribunal Constitucional. Independentemente de eu me pronunciar, ou sequer dever pronunciar-me sobre os fundamentos em concreto e sobre o facto de ter havido uma divisão dentro do próprio Tribunal Constitucional sobre esta matéria, eu diria que nós temos que ser objetivos na análise da questão. E o que eu vejo muitas das vezes é que isto é quase um derby futebolístico, ou seja, é um derby quase entre a esquerda e a direita pelo que se vai lendo nos jornais. Mas não pode ser isso. Nós estamos a falar de vidas humanas, estamos a falar de pessoas. E estamos a falar de um problema grave que Portugal tem neste momento, que é a imigração. Todos reconhecemos que é preciso disciplinar esta situação. O que ontem o Tribunal Constitucional acabou por dizer, na minha opinião, é que nós temos que olhar para os migrantes como pessoas e não só como trabalhadores ou alguém que se vai integrar no processo produtivo em Portugal. E disse que, como pessoas que são, elas têm que ter direito a ter a sua família com eles. E defendeu o valor da família como sendo um valor supremo que o Estado português tem que proteger e tem que salvaguardar na legislação. Foi isso que foi dito pelo Tribunal. No fundo, foi dito que o direito ao reagrupamento é um direito essencial para até evitar a exclusão dos próprios imigrantes e facilitar a sua integração. Eu diria que isto é em síntese o que lá está escrito. Quanto ao facto de como vamos lidar com isto em matéria legislativa, eu diria que temos que ter cuidado e voltamos a falar daquilo que falámos há pouco para mim. O grande problema para mim continua a ser o tempo que se demora a tomar uma decisão no processo, se quiser chamar por facilitação, de legalização das pessoas. E é aí que está o verdadeiro problema, porque muitas das vezes o que acontece é que, estando em situação ilegal, ou não tendo fundamento para estar cá em Portugal, como a AIMA não os recebe, como não há agendamentos, como não há decisões, eles vão continuando em Portugal indefinidamente. E eu diria que é mais importante neste momento até resolver o problema do lado de quem atende os imigrantes do que a legislação é fundamental também, não posso dizer isto desta forma, mas eu diria que qualquer legislação que seja aprovada e que vier a ser aplicada em Portugal vai falhar se não existir um serviço público que funcione de forma rápida e eficaz. É isto que eu acho, sobre tudo o que se passou ontem, e acho que neste momento era muito importante ouvir-se as partes todas envolvidas, todos os partidos, tentar obter um consenso e conseguir que o texto consiga vir a refletir quer a necessidade que nós temos de regulamentar algo que não está bem. É óbvio que o que nós temos tem que ser mudado e Portugal tem que ter outro tipo de regulação da imigração, mas também não podemos esquecer que não podemos utilizar, entre aspas, os imigrantes para o trabalho, para fazer funcionar a economia portuguesa em muitos setores que sem eles não funcionam e depois esquecer que eles têm pessoas. Será que o que nós queremos é uma integração ou queremos uma exclusão? Porque é facilitar a exclusão não ter cá a família. E nós sabemos perfeitamente, pelas nossas experiências pessoais, que é completamente diferente alguém estar num país estrangeiro acompanhado por família, filhos, mulher, marido, ou estar totalmente sozinho, não conhece a língua, não conhece pessoas, mais facilmente cai numa situação de exclusão. E eu penso que é por aqui que temos que andar.